Fala, manos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo aqui, eu particularmente esperei muito, mas muito tempo pra fazer. Bom, eu sempre perguntei pra vocês, galera, que tipo de vídeo, de dica de treino que vocês querem ver, né? Eu já fiz sobre vários grupos musculares, sobre treino em geral e tudo mais. E muita gente sempre pedia dica de panturrilhas. Mas aí tinha um pequeno problema. O que acontecia? Eu não tinha panturrilhas. Que merda. Então eu não achava que eu seria a melhor pessoa pra te dar dicas sobre como crescer panturrilha, se naqueles meus 7 anos de treino eu ainda não tinha nem encontrado a minha, né? Ela não tava nem no meu corpo ainda, eu tinha que... tava perdida por aí. Então, mais uma vez lá no meu Instagram, me segue lá porque é o lugar onde eu mais interajo com vocês, tá? Eu perguntei sobre vídeo de dicas de treino e novamente veio aquela enxurrada sobre panturrilha. Mas, finalmente, eu encontrei minhas panturrilhas depois aí de muito esforço, né? Porque eu pensei, pô, agora eu tô indo competir no NPC, o nível é outro. Eu tenho que chegar com o físico completo, não dá pra chegar lá faltando parte no físico, não. Então eu comecei mesmo a focar muito nos meus pontos fracos, que eram ombro e panturrilha, e eles melhoraram demais. Vocês podem ver aqui as fotos, que realmente teve uma diferença muito grande. Eu consegui botar aí vários centímetros na minha panturrilha e deixar ela muito mais bonita. A verdade é tão uma bosta ainda, mas deixa eu ser feliz. Então vamos lá, esse vídeo aqui ele vai ser super informativo. Eu vou quebrar todos os detalhes sobre um treinamento de panturrilha, o porquê de cada coisa. E a gente vai começar aqui com a anatomia da panturrilha. Eu acho que para qualquer pessoa melhorar o seu treinamento, ela deve começar a entender a anatomia de cada músculo. A origem, a extensão, quantas cabeças tem, a função de cada cabeça, né? Tudo isso. A panturrilha na anatomia é chamada de tríceps sural e ela é composta por dois músculos, o sóleo e o gastrocnêmio. O gastrocnêmio tem duas cabeças, sendo elas a medial e a lateral. E o gastrocnêmio vai ser o músculo que vai sobrepor o sóleo, ou seja, o sólio está embaixo, escondido ali, embaixo do gastrocnêmio. E é o gastrocnêmio que dá aquela aparência de panturrilha, né? Quando você vê a pessoa de costas forçando, parece aquele coração de cabeça para baixo. Porém, o sólio tem um volume muscular em geral maior do que do gastrocnêmio. Então, por isso é muito importante, se você quiser ganhar volume na região da panturrilha, que você treine bastante o sólio. Até mesmo porque, por ele estar por baixo do gastrocnêmio, quanto maior ele ficar, maior vai parecer que é o seu gastrocnêmio também. O gastrocnêmio, ele tem a origem lá no seu calcanhar, né? O tendão de Aquiles é o tendão ali que vai se ligar ao calcanhar, por isso que a gente fala calcanhar de Aquiles muitas das vezes. E depois ele tem inserção lá no fêmur, ou seja, ele passa por duas articulações, a do joelho e do tornozelo, tornando um músculo biarticular. Por ser um músculo biarticular, então, ele vai ter duas funções, a de flexionar o joelho e a flexão plantar, que é o movimento mais comum que a gente faz com as panturrilhas, que seria quando a gente está andando, né? Quando a gente aponta o dedo do pé para baixo. Então, por ele também fazer a flexão de joelho, ele é recrutado em movimentos que fazem flexão de joelho, como a cadeira flexora ou até mesmo o agachamento, só que em menor escala. Já o sólio, ele é monoarticular. A origem dele é igual ao do gastrocnêmio, né, no seu calcanhar, só que a inserção dele vai ser na tíbia e fíbula. Então ele só vai passar ali pela articulação do tornozelo e fazer a flexão plantar. A panturrilha ela é muito conhecida por ser aquele músculo teimoso, ou seja, difícil de responder a estímulos e desenvolver. Existem alguns estudos que sugerem que os receptores androgênicos, ou seja, aquilo que vai ativar a testosterona naquele músculo para ela exercer a função dela em tal tecido, começa a diminuir em quantidade quando você vai, né, de cima para baixo no corpo. Por exemplo, acho que vocês sabem que os músculos que têm mais receptores androgênicos são o trapézio e os ombros. Por isso que usuários de esteroides sempre têm esses dois músculos bem desenvolvidos na maioria das vezes. Então, pela panturrilha e parte inferior do corpo ter menos receptores androgênicos, elas vão responder menos ao papel da testosterona de síntese proteica. E aí você vai acabar desenvolvendo um pouco menos, um pouco mais difícil, na verdade, né, desenvolver esses músculos. Outra razão para a panturrilha ser teimosa é que ela é um músculo oxidativo, ou seja, tem uma predominância das fibras tipo 1 ou fibra vermelha, que são mais resistentes e também que hipertrofiam menos. Esse tipo de fibra vai responder melhor a alto volume de treino e também alta intensidade. E a panturrilha ela é composta de 60 a 90% de fibras tipo 1, ou seja, né, fibras oxidativas. Isso faz sentido, porque a panturrilha está em constante uso, ela praticamente
praticamente o único músculo que você tá sempre usando. Toda vez que você dá um passo, você tá contraindo a panturrilha. E isso vai tornar ela mais resistente, com certeza. Vamos pro treino agora então e falar como você pode aplicar todo esse conhecimento no seu treino. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma diferença você começar o seu treino fazendo panturrilhas ou deixar ela pro final. Muita gente fala que você tem que começar com ela porque você consegue focar mais nesse músculo. E isso pode ser verdade por algumas pessoas. Não é o meu caso. Eu testei, eu fiz antes do treino e depois do treino e eu sinto que pra mim é a mesma coisa. Eu acho que muita gente fica com aquela pressa de voltar pra casa quando acaba o treino, é o treino principal que ele foi lá pra fazer, fui fazer peito e tríceps. Então depois que ele acabou, ele fala, missão cumprida, fiz o que eu vim aqui pra fazer, panturrilha, eu posso fazer outro dia, né? Aí eu até entendo, nesse caso sim, é melhor você fazer logo no começo do treino. Agora, eu não recomendo você fazer ela antes do treino quando for um treino de pernas, tá? Porque como a gente falou, o gastrocnêmio também é usado na flexão do joelho e movimentos que exercem essa função vão ser prejudicados se você começar o treino com panturrilha. Eu acho muito difícil você fazer um treino de peito e tríceps que não vai te permitir ter um rendimento tão bom para fazer panturrilha depois, tá? Então assim, faça aí o teste, veja o que é melhor para você. Eu também gosto de fazer ela no final porque tira a minha ansiedade de começar logo o treino que eu fui na academia para fazer. Então às vezes eu começo antes, eu quero fazer elas logo para começar realmente o meu treino do dia, que é o meu treino principal e dar o foco nele. Então eu prefiro terminar esse treino principal, fazer o que eu tenho que fazer e depois ter todo o tempo do mundo ali para ficar fazendo panturrilha sem estresse, sem me preocupar com nada. Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que a panturrilha, diferente do que muitos falam, é um músculo diferente, tá bom? Tá bom. Como eu já falei anteriormente, é um músculo muito resistente que requer uma intensidade e um volume de treino muito mais alto do que o normal. E aí também entra a frequência de treino. Então, a primeira coisa que eu mudei no meu treino de panturrilhas, né, pra ter essa melhora que eu tive, foi a frequência. Ou seja, eu comecei a treinar panturrilha todos os dias. Sim, todos os dias. Eu sei que muita gente vai falar, Caio, você não pode treinar todo dia, porque aí você não deixa o seu músculo recuperar e tudo mais. Manos, como eu falei, a panturrilha recupera muito rápido. No começo, realmente, se você não está acostumado a treinar a panturrilha, ela vai ficar bem dolorida e não vai se recuperar muito bem. Só que faz algumas semanas de treino, dia sim, dia não, e depois você vai ver que sua panturrilha vai começar a se recuperar mais rápido. E aí você começa a colocar todos os dias. E quem deu esse conselho pra mim foi o Paulo Musi, tá? Então assim, não tem muito como eu discutir com isso. O cara me deu esse conselho e falou, Caio, ó, panturrilha é todo dia. E eu comecei a fazer e deu certo. E eu pulava os dias que elas ficavam muito doloridas realmente. Então aí, né, você tem que ter um pouco de bom senso e conhecer seu corpo. Só que agora, quando elas ficam doloridas, o próprio Paulo Musi novamente me passou esse protocolo aqui. Eu pego uma carga baixa, eu faço 10 segundos de alongamento ali embaixo antes de iniciar o movimento, 4 segundos de concêntrica, 6 segundos de isometria e depois mais 5 segundos de excêntrica. 4 séries de 4 a 6 repetições assim. Então, assim, eu não vou falar pra todo mundo treinar panturrilha todo dia. Não existe receita de bolo e o que funciona pra mim talvez não funcione pra você. Pra você talvez seja melhor fazer dia sim, dia não. Mas no mínimo, galera, umas 3 vezes por semana, tá? Se você já tem uma facilidade de desenvolver panturrilha, eu acho que isso tá ótimo. Mas pra galera que tá querendo melhorar de verdade, no mínimo, dia sim, dia não, faça o teste, veja se funciona. Realmente, essa é a principal coisa que você tem que mudar no seu treino para começar a desenvolver panturrilha de verdade. Agora, essencialmente, na seleção de exercícios, você não precisa de muita firula, não precisa de muita frescura, tá bom? Você precisa pelo menos de 2 tipos de movimento, que é a panturrilha, né, a flexão plantar em pé ou a flexão plantar sentado de joelho flexionado. E assentado, acho que toda academia tem aquela máquina que a gente chama de burrinho, ou você também pode improvisar aí numa cadeira extensora com uma anilha embaixo, mas a contração não é a mesma, eu não gosto tanto. E também tem um jeito que você pode improvisar com a anilha embaixo, né, da ponta do pé, colocando o halter pesado em cima do joelho. E a flexão plantar em pé também tem máquinas próprias para isso, ou você pode fazer no Smith, ou você pode também fazer com o peso corporal, que também funciona bastante, principalmente para repetições altas. Quando você flexiona o joelho, o que acontece? Né? Como o gastrocnêmio ali faz parte da articulação do joelho, você acaba encurtando um pouco ele e isso vai acabar fazendo com que você isole mais o sólio, tá? Então quando você faz panturrilha sentado, você vai estar trabalhando e focando mais no sólio, que é um ótimo músculo também, além de dar volume na panturrilha, para lateralizar a panturrilha, ou seja, quando você está de frente, você consegue ver que o cara tem alguma coisa ali atrás da perna. E esse fenômeno que acontece quando você encurta um pouco o músculo e aí ele perde um pouco da contração, chama
insuficiência ativa e eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso explicando essencialmente o que é isso. Então, para isolar mais o gastrocnêmio, você vai fazer a panturrilha com as pernas estendidas, né, ou panturrilhas em pé. Um dos maiores problemas das pessoas quando elas vão treinar a panturrilha é usar a força elástica do seu tendão de Aquiles. Ou seja, elas não fazem nenhuma pausa na parte inferior do movimento, né, não alongam o músculo, elas simplesmente quicam. E o que acontece com isso? Muita dessa força, muito desse movimento está sendo energia elástica do seu tendão, ou seja, você não está contraindo o músculo o máximo que você conseguiria, e aí você não vai desenvolver ele da maneira que você quer. E manos, isso é o que eu mais vejo gente fazendo na academia, muita gente realmente faz isso, né? O cara faz panturrilha pra caramba, ele treina bastante, muito volume, muita repetição, só que são 100 repetições que o cara faz, ele faz assim, ó, rapidinha e curtinha, ou seja, sem... Agora você resolveu funcionar. Ou seja, sem a amplitude máxima do movimento, que vai causar com que não tenha contração máxima também. Então a primeira coisa que você vai focar quando você for treinar panturrilhas é a pausa no início do movimento. Sempre fazer uma pausa de pelo menos 1 segundo para você começar a contração com um músculo e nunca estar usando a energia do tendão. E para maximizar a sua contração da panturrilha, que é o que muita gente tem dificuldade, você vai jogar todo o peso, quando você estiver fazendo a flexão plantar, para cima do dedão do pé. Não é no meio nem na parte de fora, é no dedão do pé. E você pode fazer o teste em casa, pode fazer o teste na academia, você vai ver que você vai sentir contrair e doer muito mais quando você fizer isso, tá? E é claro, amplitude máxima, ou seja, tem muita gente que só dá aquela forçadinha e deixa o pé ali em 45 graus, mas dá para você um pouquinho mais sempre, tá? Então, o máximo que você conseguir fazer essa flexão plantar, pensa no pé de bailarina, como é que elas ficam, né? É realmente um ângulo bem alto assim, então você tem que fazer isso também para ter o máximo da flexão plantar, porque se você parar para fazer ela aqui, você vai ver que seu pé fica totalmente reto, né, quando você faz ela. Uma outra dica muito interessante que vocês podem usar para maximizar a contração da panturrilha é imitar um pulo, flexionando, né, o seu joelho e também o quadril. Então você vai fazer meio que um treino de explosão com a concêntrica super rápida. E por que você faria isso? Simplesmente porque a sua panturrilha ela é mais forte nessa parte inferior do movimento, tá? Ali no finalzinho ela começa a ficar mais fraca, então se você faz muito devagar, você não consegue chegar até o final do movimento. Fazendo isso de explosão, você consegue transferir essa força de uma vez ali pro pico de contração e ter uma contração máxima. É bacana então você incluir talvez alguma série de exercícios assim, e eu sempre recomendo fazer esse tipo de coisa quando for a flexão plantar em pé, tá bom? Ou na máquina que você faz em pé. Então, como que eu tenho treinado panturrilha? É muito simples, é um treino muito babaca que qualquer um aí faria, só que eu apliquei todas essas dicas que eu dei para vocês. Então eu faço esses dois movimentos sempre. Eu começo ali em uma das máquinas, às vezes eu começo na sentado e às vezes eu começo na em pé, né? Eu sempre gosto de revezar um pouco isso, e eu faço em forma de super séries, né? Então eu vou de uma máquina para outra sem nenhum descanso até completar 6 séries em cada máquina, no total de 12 séries. Sobre repetições, eu gosto muito de variar. Então tem dia que eu faço de 15 a 20 repetições por série para todos os exercícios, tem dia que eu gosto de fazer de 12 a 15 e dias que eu faço aí de 6 a 10. E às vezes, se eu sinto que ainda minha panturrilha aguenta um pouco mais, eu deixo por final, para finalizar elas, a flexão plantar em pé com o peso corporal, só que unilateral. E eu foco totalmente no movimento e contração nessa parte. Eu faço bem devagarzinho e eu faço até a falha, até realmente não subir mais nada ali e fadigar, e é de um pé para o outro sem descanso também, cerca de 3 a 4 séries cada perna. E a posição dos pés, Caio? Né, muita gente gosta de colocar os pés virados para dentro ou para fora, porque eles acham que dessa forma você consegue isolar, né, uma das cabeças ali do gastrocnêmio. Muita gente faz com o pé para fora para isolar a cabeça medial e tornar a panturrilha um pouco mais talvez lateralizada ali, mostrar melhor de frente também, que eu acho muito bacana isso. Só que a evidência que a gente tem na literatura é muito fraca para mostrar que mudar a posição dos pés vai interferir na hipertrofia da cabeça medial ou lateral. E isso faz sentido, porque quando você está fazendo essa rotação externa com os seus pés,
você está fazendo a rotação externa de quadril e a panturrilha não cruza nenhuma articulação do quadril, então não faz sentido com que a rotação do pé interfira, né, na contração da panturrilha. Só que a panturrilha não tem a função de rotacionar externamente aí o seu pé, então não faz muito sentido. E é isso aí pro vídeo de hoje, mano. Espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenha sido informativo. Como eu falei, o treino é bem simples, porém ele dá muito resultado. Vocês viram os resultados que eu tive aí e eu tô muito feliz com eles. E foca nessas dicas que eu tenho certeza que sua panturrilha vai começar a evoluir bastante, beleza? Lembrando aqui da Amit, que é uma marca brasileira feita no Brasil, com um dos melhores tecidos para você treinar e também sair aí à noite pra balada com seus amigos. É bem estiloso e é muito bom aí o tecido, o material é de qualidade, é duradouro, tenho certeza, não é esse tipo de regata que você lava e desbota tudo, sai toda a estampa. E eles me patrocinam o canal e eu, porra, realmente gosto muito das roupas, tanto é que eu uso em todos os vídeos. Tem o cupom CAIO10 para você comprar e tá cheio de roupa nova, de modelo novo, de regata com capuz, de regata não sei o que, aí tem as joggers novas também, que vocês sabem que eu adoro jogger, bermuda de moletom e muito mais. Então confere lá e usa o cupom CAIO10. Tamo junto, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, fui e blow!